Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O restaurante Elliott Blanche era famoso por duas coisas: seus pratos superfaturados e a presença constante de Mark Delcourt, o milionário excêntrico que gostava de chamar a atenção. Naquela noite, mais do que nunca, ele queria ser o centro do mundo. Sentado à mesa mais iluminada, rodeado de cristais e talheres de prata, ele agitava uma folha de papel repleta de equações, como se fosse um troféu. Ninguém neste restaurante é inteligente o suficiente para resolver isso. Ele gritou em voz alta, chamando a atenção. Os clientes riram por educação, mas alguns baixaram os olhos, envergonhados. Os funcionários ficaram paralisados. Todos sabiam que o homem gostava de ridicularizar os empregados. Ele propunha desafios impossíveis, apenas para demonstrar que estava acima dos outros. Foi então que Clara, uma garçonete franzina com um avental impecável, aproximou-se timidamente com uma bandeja. Ela estava acostumada a passar despercebida, pequena, discreta, pouco falante. Mas os seus olhos revelavam uma inteligência aguda, escondida por trás de uma fachada simples. Mark olhou para ela com um sorriso cruel. Você é garçonete, quer 3 milhões? Uma onda de risos sacudiu a sala. Clara permanece em silêncio. Então resolva isso, disse ele, colocando a folha de papel sobre a mesa. Se você conseguir, eu te dou 3 milhões. Mas enfim, ele ergueu as mãos de forma teatral. Uma garçonete não consegue entender isso. Todos na sala prenderam a respiração. Os cozinheiros espiaram para fora da cozinha, os clientes se viraram, alguns já prontos para filmar a cena. Clara colocou delicadamente a bandeja sobre a mesa. Suas mãos tremiam, não de medo, mas de emoção. Não foi a primeira vez que ela foi subestimada, mas pode ser a última. Ela pegou a folha de papel. E no instante em que seus olhos se detiveram sobre as equações, algo mudou em seu olhar. Como se uma versão antiga de si mesma, aquela que ela teve que abandonar, estivesse despertando. Ninguém no restaurante sabia que Clara havia sido, alguns anos antes, uma prodígio da matemática destinada a uma grande carreira, antes que uma tragédia familiar a mergulhasse no esquecimento. O milionário divertido cruzou os braços. Vamos lá, nos faça rir. Mas ele não ia rir por muito tempo. Porque neste restaurante, sob estes lustres dourados, a garçonete estava prestes a fazer algo que nenhum cliente ousaria imaginar, e esse desafio, lançado para humilhar alguém, ia se voltar contra ele. Espetacularmente. Clara colocou a folha de papel sobre a mesa com uma lentidão calculada. Seus dedos roçaram o papel como se ela estivesse tocando um tesouro secreto. Muito bem, vamos ver. Ela murmurou, mais para si mesma do que para o milionário. Mark Delcourt caiu na gargalhada com ar de superioridade. Você vai nos fazer morrer de rir, garotinha. Ninguém aqui jamais resolveu esse problema. Os clientes se viraram, curiosos. Murmúrios percorreram a sala. Quem é essa garota? Ela vai passar vergonha. Clara pegou uma caneta e começou a rabiscar números, esboços, linhas e setas na folha de papel. Seu rosto permanecia concentrado, mas seu olhar brilhava com uma certeza que gelava o ar. A milionária, inicialmente zombeteira, começou a franzir a testa. Cada cálculo parecia aproximá-la da solução. Isso não é possível, ele murmurou quase para si mesmo. Alguns clientes discretamente pegaram seus celulares para filmar. O silêncio no restaurante tornou-se palpável. Até mesmo o tilintar dos talheres parecia ter cessado. Clara já não olhava para ninguém. Seus dedos dançavam sobre o papel, seus olhos percorriam cada linha da equação com uma velocidade incrível. Todo cliente que se atreveu a dar uma olhada sentiu a atmosfera mudar. Não era mais um simples desafio, era uma demonstração ao vivo de genialidade. Após alguns minutos, ela finalmente largou a caneta. Ela olhou para Mark Delcourt com calma e confiança. Essa é a sua resposta. O milionário pegou a folha de papel, olhou fixamente para Clara e depois releu os números. Seu sorriso arrogante congelou. Seus olhos se arregalaram. E isso não é possível. Suas mãos tremiam levemente. Todos na sala prenderam a respiração. Clara acabará de surpreender a todos, e ninguém estava preparado para o que viria a seguir. O silêncio em A Orquídea Branca era quase opressivo. Cada cliente prendeu a respiração, incapaz de desviar o olhar. Mark Delcourt releu os números na planilha várias e várias vezes. Seu riso arrogante havia se dissipado. Suas mãos tremiam levemente. É isso, está correto? Ele gaguejou, incrédulo. Clara assentiu lentamente com a cabeça. Exatamente. Tudo está correto. Os murmúrios no restaurante transformaram-se em sussurros de espanto.
Alguns clientes trocaram olhares surpresos. Outros começaram a aplaudir baixinho, incapazes de conter sua admiração. Mark levantou-se abruptamente, quase derrubando a cadeira. Quem é você de verdade? Ele gritou com raiva e confusão misturadas em sua voz. Como pode uma garçonete? Clara baixou os olhos calmamente. Eu nunca fingi ser apenas uma garçonete. Simplesmente escolhi esconder o que sei. O milionário cerrou os punhos, incapaz de desviar o olhar daquela jovem que acabará de reduzir sua arrogância a pó. Pela primeira vez, ele se sentiu pequeno. O gerente do restaurante aproximou-se visivelmente preocupado. É Clara, o que você fez? Ela deu um leve sorriso. Simplesmente resolvendo um problema que você achava impossível. Mark Delcourt deu um passo para trás, chocado com os olhos fixos nela. Todo seu mundo, construído sobre arrogância e poder, havia acabado de estremecer em um instante. E naquela sala luxuosa sob os lustres cintilantes, todos entendiam uma coisa. Clara não era apenas uma garçonete. Ela era um gênio. O murmúrio do restaurante transformou-se num silêncio pesado. Todos os olhares estavam fixos em Mark Delcourt, que parecia incapaz de se mover, como se estivesse congelado pelo espanto. Clara, por sua vez, colocou as mãos sobre a mesa calma e segura de si. Ela não precisava gritar, se gabar ou provocar. Sua calma falava por si só. Você não entende, gaguejou o milionário, ainda incrédulo. Uma garçonete, você. Mas as palavras morreram em sua boca. Ele olhou em volta e viu os telefones apontados em sua direção. Os clientes estavam filmando cada segundo. Suas gargalhadas zombeteiras que sempre impressionaram e intimidaram, agora se voltaram contra ele. O gerente aproximou-se com as sobrancelhas franzidas. E Mark, isso foi realmente resolvido? Clara assentiu levemente com a cabeça. Sim, e agora todos podem ver. O milionário cerrou os punhos, vermelhos de raiva e vergonha. Sua arrogância desmoronou num instante. Ele tentará demonstrar sua superioridade, mas na presença de Clara, não passava de um homem inferiorizado por uma jovem discreta. Um cliente murmurou. Incrível! Ela fez o que ninguém jamais conseguiu fazer. Mark Delcourt desviou o olhar, sem conseguir responder. No silêncio que se seguiu, uma sensação estranha se instalou, respeito misturado com medo. Ele acabará de conhecer alguém que, sem título ou riqueza, possuía algo que nenhum milhão poderia comprar. Verdadeira competência e compostura. E Clara ficou ali parada, humilde, mas triunfante. Para ela, não foi apenas uma vitória sobre o milionário. Foi uma vitória sobre todas as injustiças que ela havia sofrido. Mark Delcourt sentou-se lentamente com a cabeça entre as mãos, sem conseguir falar. Pela primeira vez na vida sua arrogância o traiu. Quem é você de verdade? Ele perguntou em voz baixa, quase trêmula. Você. Ele parou, procurando as palavras certas. Você não é apenas uma garçonete. Clara colocou as mãos sobre a mesa com calma. Não sou. Mas eu estou aqui apenas para trabalhar. Ela acrescentou suavemente, como que para amenizar o choque do milionário. Os clientes observavam fascinados. O homem mais arrogante da cidade, aquele que desafiava os outros para humilhá-los, pareceu silenciado por uma jovem de avental simples. Mark Delcourt respirou fundo. Sentiu algo que nunca havia sentido antes, respeito, mas misturado com humilhação. Você resolveu esse problema em apenas alguns minutos, ele murmurou. Exatamente. Clara respondeu com os olhos brilhantes, mas serenos. Que você? Disse ele, erguendo as mãos, você me humilhou na frente de todos. Clara sorriu gentilmente. Essa não era a minha intenção. Mas se vocês vão aprender alguma coisa esta noite, é que subestimar alguém pode ser um tiro pela culatra. O silêncio no restaurante era absoluto. Até mesmo os funcionários que sempre temeram Mark Delcourt começaram a ver um novo lado dele, um homem capaz de reconhecer o valor dos outros. Quando confrontado com o gênio, Mark permaneceu imóvel, pensativo. Pela primeira vez ele compreendeu que a riqueza jamais poderá substituir o talento e a perspicácia. E Clara, humilde e triunfante, transformará um simples desafio numa lição memorável para todos aqueles que pensavam que podiam intimidar os outros. Todo o restaurante prendeu a respiração. Mark Delcourt, sentado à sua mesa, olhou para Clara com uma mistura de vergonha, admiração e incredulidade. Ele pegou o celular. 3 milhões, foi isso que eu prometi? Ele perguntou com a voz trêmula. Clara balançou a cabeça suavemente, com um sorriso calmo nos lábios. Eu não preciso do seu dinheiro. O que eu quero é que você pare de humilhar os outros. O milionário piscou sem conseguir falar. Pela primeira vez, ele percebeu que o verdadeiro valor não se mede em dinheiro. Um cliente aplaudiu timidamente.
depois outro. Em pouco tempo todo o restaurante irrompeu em vivas. Mas Clara manteve-se modesta, baixando os olhos e pegando a bandeja como se nada tivesse acontecido. Mark Delcourt permaneceu imóvel, absorto em pensamentos. Sua arrogância havia desaparecido, substituída por um respeito silencioso e sincero. Ele havia conhecido alguém que, sem título ou fortuna, mudará sua visão de mundo. E naquele instante de suspensão, uma verdade se revelou a todos os presentes. Coragem, inteligência e humildade sempre superam riqueza e arrogância. Clara retomou suas tarefas, calma e serena, enquanto o milionário a observava partir. Ele sabia que acabará de aprender a lição mais importante de sua vida, e que ele jamais esqueceria aquela jovem garçonete que o fizera se ajoelhar. Apenas com uma caneta e um pedaço de papel.